Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Valdomiro e eu estou aqui para conversar com vocês sobre alternativas ecológicas de saneamento básico. Tá? Eu vou demonstrar para vocês algumas experiências que tivemos no sítio Cambiçara. Nessa apresentação eu quero contar para vocês um pouco sobre círculo de bananeiras, caixa de gordura separadora de água e óleo, essa sendo, né, as águas residuais que são chamadas cinzas, e também quero falar para você sobre o banheiro seco e um sistema inovador, tá, que ele faz pouco tempo que ele foi desenvolvido, que chama Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares. Tá? O projeto é do engenheiro Luiz Ercole e mais tarde eu vou falar melhor sobre isso e dar mais detalhes também. Mas antes eu gostaria de falar para vocês, então, sobre quem é, né, quem somos nós, o que que é o Cambiçara. O Cambiçara é uma estação de permacultura. Não sei se vocês estão familiares, né, com a permacultura, familiarizados com o termo. Podemos conversar em outros momentos sobre isso. Eu fico muito feliz sempre de poder conversar sobre permacultura. Mas para poder contextualizar, né, quem somos nós, o Cambiçara é um sítio que fica perto de Porto Alegre, fica em Gravataí, na região de Morungava, a 45 quilômetros do centro. O sítio tem 8,5 hectares e ele fica situado numa região que fica entre o bioma do Pampa e da Mata Atlântica. E esse terreno aqui ele já foi explorado anteriormente com cultivo de mandioca e eucalipto. E mais recentemente pasto para gado, né, muito pasto, muita braquiária, então, que está em replantio. Nós estamos tentando tirar a braquiária e outros cultivos. Então, o Cambiçara nasceu 4 anos atrás, tá? Quando eu, a minha companheira e minha filha decidimos sair da cidade, né? A gente sentia que a cidade tinha virado um ambiente agressivo, né? Que a gente não se sentia mais à vontade e confortável lá. E então, em busca de mais qualidade de vida, né? E conexão com a natureza, a gente acabou achando esse terreno e, e viramos os guardiões dele, né? Esse movimento de saída da cidade e e ida para o campo, né? Esse regresso, vamos dizer, hoje em dia se chama de um movimento do neorruralismo, né? Então, nesse movimento, né, de neorrural que a gente virou, acabamos conhecendo a permacultura, né? Porque lá na cidade a gente pensou como que nós, né, podemos sair da cidade e ter uma vida no campo e com o conhecimento que a gente tem, porque a gente tem zero conhecimento, né, de coisas de campo. Então, acabamos então adotando a permacultura, né, como ferramenta básica que norteia nossas ações aqui no sítio. Vocês podem seguir a gente, né, pelo Instagram, que é o Cambiçara, tá? É com Y e C cedilha, né? Só que no Instagram não tem C cedilha, né? Então é Cambicara. E lá a gente sempre posta coisas do dia a dia, né? Infelizmente a gente está com a pandemia rolando e não podemos receber ninguém aqui por enquanto, mas, né, a gente sempre se propôs a receber pessoas aqui para poder demonstrar tudo. A gente, o que começou com essa família, né, hoje já vai se encaminhando para ser uma comunidade, né? E o que a gente mira é a alfabetização ambiental e educação emocional, né? Sempre em harmonia com a comunidade e o ambiente. Eu espero que a gente ainda possa conversar bastante sobre vários assuntos. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de planejamento, né? Só para demonstrar só para dar uma pinceladinha, né, maior sobre um efeito prático da permacultura, é ter um mapeamento muito preciso, né, de uma propriedade, de todas as ações que se quer executar lá, tá? Então esse mapa, ele é um projeto para daqui a 10 anos, né, do sítio, e ele foi executado tendo todo um penso, assim, levando em conta
todo o ambiente e o contexto onde esse terreno está inserido e as vontades, né, das pessoas que habitam esse lugar. Um, uma observação, esse mapeamento, esse projeto todo foi feito pelo Jefferson, o Jefferson Tim, que está conosco aqui, né, no seminário. Ele está falando sobre o projeto Floração e é uma grande pessoa, assim, um excelente permacultor. Né? Fica aí o meu registro, assim, meu agradecimento ao Jefferson por esse projeto tão maravilhosamente executado aqui do Cambicário. Sempre muito grato. Valeu, Jeff. E então, né, a gente vai começar a falar sobre o saneamento, mas antes né, para encerrar aqui essa parte de apresentação, eu queria salientar para vocês que na visão da permacultura, né, a gente tenta ver o que é o resíduo, né, os excedentes de algum elemento, como sendo algo necessário ou útil para um outro elemento, né, de uma propriedade, ou no sítio, ou de qualquer local, na verdade. E essa linha de pensamento de que o resíduo de uma coisa, o excedente de uma coisa é um produto, é uma necessidade de um outro elemento, né, construir essa linha de pensamento sistêmica é o que reflete, né, é a permacultura, que é refletida então no nosso sistema de saneamento. E vocês vão poder acompanhar então isso de que a gente nunca bota fora, né, porque não existe fora, a gente sempre acaba usando resíduo para outras coisas. Bom, então eu quero conversar com vocês sobre nossas experiências aqui com águas cinzas, né, com as águas residuais, que são chamadas cinzas. É, e aqui eu quero abrir um parênteses, tá? É, o termo águas cinzas e negras são referências bibliográficas é, na distinção das águas servidas. É um termo que já vem usado há bastante tempo e que, se for procurado na referência bibliográfica a respeito de águas servidas, a distinção delas vai ser com essa terminologia. Né? E a gente entende que algumas pessoas, né, que as pessoas possam se sentir ofendidas, né, por esses termos, especialmente na questão da discriminação racial. E eu peço licença para manter esses termos, né, para ter um melhor entendimento do conteúdo, para poder passar o conteúdo que eu absorvi e para não deturpar alguma coisa, tá? E essa questão da terminologia, né, eu acredito que ela deve ser abordada e debatida propriamente com a seriedade que merece. Então, a primeira tecnologia que eu gostaria de conversar, de demonstrar para vocês, é o círculo de bananeiras. E ele é somente para águas cinzas, tá? Ele não pode ser usado com águas vindas de sanitário. E ele é relativamente fácil, rápido e barato para fazer, tá? O círculo de bananeiras, as plantas, né, que se usa nesse círculo devem ser plantas de folhas largas, né? Porque as plantas com folhas largas são as folhas que têm mais capacidade de evaporação. E por favor, não confundam o círculo de bananeiras com a BET, né? Uma bacia de evapotranspiração que usa também bananeiras e outras plantas de folhas largas, porque a BET ela serve, né, para águas negras e o círculo de bananeiras para águas cinzas. Como que se faz, né, um círculo de bananeiras? Tem que fazer um buraco de 1 metro cúbico, 1,5 metro, né? 1 metro cúbico de profundidade e 1,5 de largura, de diâmetro. Um buraco desse tamanho serve uma família de mais ou menos 3 a 5 pessoas, tá? E esse buraco ele não pode ser maior do que esse tamanho. Ele tem que ser no máximo desse tamanho. Então, se você precisa fazer um círculo de bananeiras para 10 pessoas, por exemplo, o ideal seria então fazer dois buracos iguais e que eles fiquem interligados, tá? Então, se faz esse buraco, né, esse côncavo, a terra que sai de dentro do buraco se deposita na borda, tá? E isso é para evitar inundações, que água de chuva que corra pela terra acabe entrando aí dentro e transborde o sistema, né? E, e se ponha as mudinhas das bananeiras em volta. Aqui tem uns gráficos, aqui uns cortes para vocês entenderem melhor, né, o que eu estou falando. E é importante, tá, cobrir esse buraco com palha para que essa água não atraia insetos como mosquitos, né, para que não vire um foco de proliferação de insetos. Esqueci de comentar, mas dentro desse buraco, né, não é um buraco vazio, é um buraco onde a gente vai botar diversos troncos e galhos de várias gramaturas, assim, para que fiquem várias cavidades ocas dentro, né, para onde onde a água vai ficar.
Não se deve também usar uma vala, tá? Uma vala aberta para levar água para dentro desse sistema, pelo mesmo motivo, né, da questão da proliferação dos mosquitos e chamar outros insetos. É sempre importante que se use um cano, tá? Para fazer essa ligação da saída da casa com a entrada na bananeira, no círculo de bananeiras. As bananeiras, né, elas são conhecidas como bombas de água. E só que são bombas de água solar, né? Então, quanto mais insolação receberem as plantas, mais capacidade de evaporação elas vão ter, né? As plantas de folhas largas. E então é importante que esse sistema seja posicionado no local que receba bastante luz, né? De preferência com face norte. No local com face sul, as bananeiras vão ter um poder de evaporação um pouco menor. Também é importante notar que geada tem um efeito nefasto nessas plantas, né, e pode afetar negativamente o desempenho do sistema como um todo, né? Se essas plantas acabarem morrendo na questão da geada, então é um círculo que é um sistema que no inverno ele tem a sua eficiência de certa forma reduzida, né? Isso tem que ser observado também. E é importante dizer também, né, que nem só de bananeiras vive um círculo. Várias plantas de folha larga servem a esse propósito, tá? A gente não precisa, eu não gosto de banana. Não, tudo bem. Tem várias outras plantas que podem servir para isso, né? Inclusive o mamão, né? Mas no geral, várias plantas de folhas largas, inclusive algumas plantas ornamentais, né? Mas na minha visão, eu sempre prefiro plantar alguma coisa que vai dar comida. Agora eu quero passar para vocês aqui, vou demonstrar um vídeo é, da minha do meu círculo de bananeiras aqui da nossa casa. Então, essa tecnologia é o círculo de bananeiras, que é para tratar a água cinza, a água servida da cozinha e dos chuveiros e da pia, de lavar as mãos. Aqui essa área é o nosso banheiro, aqui é a cozinha. E então o que acontece é que a gente pode juntar todo o encanamento desses dois lugares e jogar isso para um círculo com bananeiras. Aqui nesse caso a gente tem bananeiras, a gente tem também um mamoeiro ali, olha só. E então esse sistema é só para águas cinzas, tá, pessoal? Não é para usar água do vaso sanitário aqui, não. É um sistema de evapotranspiração, né? A água que vem com sabão e gorduras e outros nutrientes e proteínas acaba sendo aproveitada por essas plantas e elas evaporam então a água e, e muita água também, uma parte da água acaba infiltrando, né, no solo. Então é bom pensar em zonas que se goste de irrigação aqui na volta. E de quebra ainda tem bananas. Agora então eu gostaria de falar sobre a caixa separadora de óleos e gordura. Ela é uma caixa de gordura, na verdade, mas com um compartimento a mais que é para separar deixar a gordura e o óleo separados que a gente coleta para fazer sabão, né? Indo naquela história de que nada vai fora, né? A gente sempre tem um uso para tudo. Então, o que que essa caixa de gordura da foto, o que que ela tem de diferente, né, de uma caixa de gordura de cozinha normal? É que essa caixa ela tem capacidade para 1.000 litros e ela é uma caixa de lava-jato para carro, tá? Que tem alto fluxo de água, né, e gordura. E então a gente acabou optando por adquirir essa. Não que a gente não tenha caixas de gordura, né? Tipo, por exemplo, o, os banheiros todos, né? O ralo já é uma caixa sifonada. E só que todo o encanamento acaba logo na saída da casa junta já e cai dentro dessa caixa aí, dessa caixa preta. São três câmaras, eu vou explicar o funcionamento delas para vocês daqui a pouquinho. Mas quais são as necessidades, né? Esse equipamento ele já vem completamente pronto e montado, né? Eu comprei pelo Mercado Livre, chegou pelo correio. E basicamente o que tem que fazer é ele conectar ele na saída do esgoto da casa. E, e aí, então, uma dica é assentar essa caixa em algum lugar, em um local com areia, né? Para ela poder ter um jogo, né? De nível. E
né, de manutenção, eventualmente tem que tirar os detritos que ficam, os detritos sólidos que não se decompõem da primeira câmara, mas é, até agora já faz 2 anos que eu instalei e ainda não precisei fazer isso. Atualmente eu dei uma olhada, né? Eu dei uma olhada nos custos e essa caixa aí de 1.000 litros custa atualmente R$ 400, mais ou menos. E ela já vem prontinha, tá, para instalar. Por que que, por que que eu tenho uma caixa plástica, né? Disso eu pensei em fazer uma caixa de concreto ou alvenaria que cumprisse essa função, mas aí pensando no tempo que eu teria que botar para essa função e se ia ficar bom ou não, né? Porque eu não sou pedreiro de formação e coisas que tem que conter água, eu preciso de ganhar um pouco mais de experiência, vamos dizer assim. Então, né, considerando todos os fatores, eu considerei, achei melhor comprar essa caixa, tá? Eu não me arrependo, achei um bom investimento. E como é que ela funciona, né? Tem esse slide aqui que demonstra como que é o funcionamento dessas caixas, tá? Então, na entrada ali no nível da água, chega toda a água do chuveiro, das pias, né, que vem com gorduras, com detritos. E aí então na primeira câmara, na primeira caixa, esses sedimentos pesados acabam decantando ali e passa a- mais que passa por cima, né? Então só o que é leve, só a água, né? E na próxima câmara, então acontece uma separação, né? Porque os óleos, né, e as graxas são leves e passam junto, né? Eles se separam dos detritos nessa hora e eles acabam flotando, ficam flutuando na câmara de separação, na segunda caixa. E aí, então da segunda caixa, por um cano do mesmo nível da entrada no nível da água, acaba pescando esse óleo e jogando para a terceira caixa, né? E ali esse óleo fica guardado para que a gente use depois, transformar ele em sabão. E aí da segunda câmara, né, tem uma parede que ela não vai até o fundo da caixa, que é para o óleo não sair dali. Então, só o que sai por baixo é a água mais limpa, né, já separado dos detritos e do óleo, que acaba saindo ali na câmara de saída, que já sai num cano de 100 milímetros. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, né, que vai dar uma ilustradinha melhor. É importante, né, dizer que para onde que sai, né? A água ela é tratada, ela é separada nessa caixa, mas ela ainda vai para algum lugar. E na cidade a gente não sabe para onde as coisas vão, né? Mas quando a gente mora num sítio na área rural, nós somos responsáveis, né, pelos nossos efluentes e afluentes. Então, é, a solução que a gente achou foi que essa água vá para o nosso pomar, né? Isso vai ser mostrado também. Mas cada vez que a gente lava a louça, acaba regando o pomar. Isso me poupa bastante tempo, assim, especialmente no verão. Quanto mais louça eu lavo, quanto mais banho a gente toma, mais pomar é regado. Essas caixas elas são bem eficientes assim e o tamanho delas pode variar bastante de acordo com o tamanho, né? Quantas pessoas vão precisar usar essa caixa. E é importante que se estude o dimensionamento correto desse sistema, tá? Para que ele funcione corretamente. Todas essas informações elas estão na internet. Não é um bicho de sete cabeças, né? Quem tem interesse assim em fazer, em cuidar, né, do seu resíduo, acaba topando com essas informações, mas eu resolvi dar uma ajudinha. E aqui eu tenho um slide que tem uma tabela de referência, né? Não, não dá para generalizar, mas para fazer alguns cálculos assim é uma boa média, com as atividades que cada pessoa gera em um dia, né? E é importante frisar que é só de água cinza, tá, pessoal? Nada de água de vaso sanitário. Aqui tem no último slide, né, se você optar por não ter uma caixa de plástico e preferir fazer uma caixa de gordura, tá? Aqui tem esse modelo do Luiz Ercole, que eu já mencionei ele, né, antes ali no sistema de tratamento de águas. Ele tem esse estudo de mestrado, né, que ele fez para a URGS, que é muito interessante, eu recomendo que todos leiam, né? E ele então propõe essa caixa de gordura, né, para 5 pessoas nessas medidas que tem aqui, com duas câmaras, né,
A diferença dessa caixa que ele propõe para a caixa que eu tenho aqui é que a minha caixa acaba separando a gordura, né, num cantinho, e essa caixa aqui, ela acaba meio que diluindo a gordura com o tempo mesmo. A gordura não é um subproduto. Então, mostrar aqui o detalhe para vocês, o encanamento do chuveiro e da pia do banheiro saía por aqui, passava por baixo desse piso e caía dentro do círculo de bananeiras. Hoje meu sistema é outro. Esse sistema das bananeiras está desativado, mas continua dando bananas. Hoje todo o encanamento, agora ele passa por baixo dessa brita, junto com o encanamento da cozinha, né? O banheiro e a cozinha juntam aqui um cap para inspeção. Então isso entra. Eu achei essas caixas para vender no Mercado Livre, tá? Elas são caixas de gordura de lava-jato. Essa caixa aqui ela é bem grande, tá? Referência de tamanho. E elas são para separar óleos e gorduras do líquido da água, tá? E essa caixa ela trata até 1000 litros por hora. É uma caixa relativamente pequena, assim, para esse poder de tratamento. Mas então o que acontece é que a água com as gorduras e as coisas todas, os restos de comida, passa nessa caixa aqui, onde tem a separação dos sólidos e dos líquidos. E aí então passa para essa caixa aqui, a gordura acaba indo por um cano mais superior, a gordura que fica flotando passa por essa caixa aqui, que é uma caixa que guarda a gordura separada. E aqui tem uma parede que não vai até o fundo, então a água acaba passando por baixo dessa parede e sai num cano de 100 milímetros ali, que vai por baixo do piso até o final do corredor, onde eu vou mostrar para vocês para onde vai. Mas então, rememorando, né? A água entra aqui com os sólidos, servida da cozinha e do banheiro, do chuveiro. Aqui separação dos sólidos, né? Eles ficam decantados no fundo da caixa, eventualmente tem que ter uma limpeza. E aí então depois a água com menos sólidos passa e vai embora e o resto da água com gordura fica nessa caixa que a gente coleta depois para fazer sabão. Então aqui eu vou mostrar para vocês aonde que sai a água da caixa de gordura, aquela caixa preta que eu estava mostrando antes, de onde sai a água da cozinha e do chuveiro, né, dos vasos, das pias e dos chuveiros, tá? Aqui está saindo a água já separada, sem gordura, sem sólidos. Então ela vai percolando e indo por gravidade através de valas, quase todas com um pequeno desnível. Vai sendo distribuída pelo pomar, um pomar que a gente plantou muitos cítricos e algumas nativas. Todos eles abastecidos então com a água cinza, água servida da casa. Então agora eu quero falar sobre então as águas negras. E a primeira tecnologia que eu quero apresentar para vocês não tem realmente a ver com muitas águas, que é o banheiro seco. O banheiro seco, no começo, ele assusta as pessoas, porque rola uma certa cocofobia, me desculpem o termo, mas aqui e é engraçado, né? A gente evita o contato, né, com o que sai da gente, com o nosso resíduo, né? E, então, no começo, o banheiro seco, assim, a ideia, algumas pessoas acabam achando um pouco chocantes, mas depois do primeiro contato, o primeiro uso, né, já vem que é um estigma e é muito mais confortável usar um banheiro seco, por exemplo, do que qualquer banheiro químico que já se viu em algum lugar, né? A gente não devia ter banheiros químicos, a gente devia ter banheiros secos em qualquer lugar público ou festival que a gente fosse. Dentre todos os modelos que tem, né, que eu posso apresentar para vocês de tratamento e saneamento de águas residuais com fezes e urina, esse sistema é com certeza o mais barato, o mais rápido de se fazer e operar. As necessidades, então, do banheiro seco, o que precisa para ter um banheiro seco? Na verdade, ele precisa somente de um recipiente, né, onde a gente vai depositar as fezes e a urina, e uma fonte de carbono, como, por exemplo, serragem, ou o papel picado, o papelão, enfim, o que tiver à mão. Uma serragem, palha, serragem é o mais indicado. Terra é uma coisa que não se indica, né, que não é carbono, não é uma fonte de carbono, mas que algumas pessoas pensam que pode ser usado, mas não, tá, pessoal? É folha seca,
O banheiro ele precisa de carbono e não precisa de água ou energia elétrica para funcionar, tá? Isso é importante, porque às vezes a gente está num terreno que não tem luz e não tem luz, não tem água, não tem bomba, né? Não tem uma bomba para puxar água e o cidadão fica sem como dar fim para os seus resíduos porque não tem uma água para levar embora, né? E existem muitos designs, se vocês forem olhar no Pinterest, tem muitos designs muito legais, assim, de vários modelos de banheiro seco, muito sofisticados, muito legais, assim, mas, né, também uma coisa, o mais simples, super funciona também, que é um assento sanitário fixo numa base e isso equilibrado em cima de um balde. Bem equilibrado de preferência, tá, pessoal? Por favor. E isso já é o suficiente para ter um banheiro seco plenamente funcional. Aqui tem umas fotos aqui para mostrar o quão simples é isso, né? Então a gente com uns restos de tábua que a gente tinha, né, à disposição aqui, fizemos um recorte, né? Unimos com sarrafos, fizemos um recorte com a serra tico-tico e a gente fixou então ali o sanitário, né? O assento sanitário e, e então fica equilibrado, né? Em cima desse apoio que já é o balde. E a serragem fica ali ao lado, né, já pronta para ser depositada em cima do material. Quando a gente junta a serragem, né, o carbono, com as nossas fezes e com a urina, a gente está juntando carbono com nitrogênio, né, entre outros elementos, né, tem bastante fósforo e outras coisas, mas vamos ficar no básico. E isso é o básico para fazer com que seja possível a compostagem, né, que vai transformar então esse material em adubo orgânico completamente seguro, né, depois de compostado termofilicamente. O ideal é sempre deixar a tampa fechada, né, para não atrair insetos. E quando cheio, né, o que que se faz com o balde quando encheu? A gente pega e composta, né, fazer a compostagem do material. Então é importante lembrar que também que as pessoas têm esse medinho, né, e dizem, ah, mas não vai ficar fedido, né, mas não vai ter cheiro de cocô na minha casa se eu tiver um banheiro desses. Não, gente, não tem. É impressionante, o negócio não emite odor, assim, porque quando começa a ter a compostagem, quando começa a ter essa união da proporção certa de carbono e nitrogênio, não emite o odor que a gente acha que vai emitir, que é de fezes, tá? Não tem problema nenhum. No final, o cheiro que fica desse processo todo é de terra. Ah, mas e o papel higiênico? O que que faz com o papel higiênico? Ele é carbono e ele pode ser compostado também, né? Se põe o papel higiênico dentro do mesmo recipiente das fezes e da urina e depois ele vai para a compostagem lá bonitinho, fazendo uma adição de carbono, né, para nossa equação. Falando sobre a compostagem do banheiro seco, né? Não se recomenda que se tem uma composteira em casa, né, que se use para várias coisas e também banheiro seco. Se recomenda que seja uma composteira só para o banheiro seco, tá? Para não misturar com o resíduo da cozinha, por exemplo. E algumas pessoas não gostam, né, de usar uma composteira para fazer a transformação desse material. E tem uma outra opção também que é fazer essa compostagem dentro de barris, né, um barril todo pintado de preto no sol, né, não lacrado, porque senão provavelmente ele pode acabar explodindo, mas com respiro. Né, e isso acaba também sendo um meio de fazer a compostagem um pouco mais distante, vamos dizer assim. Como precaução extra, né, não se recomenda que esse material seja usado, né, o resultado dessa compostagem do banheiro, que é um adubo rico, não se recomenda que ele seja usado em verduras ou coisas de raiz, né, que a gente vai comer a raiz em si. O ideal seria aproveitar isso em vegetais onde se come a fruta, porque é comprovado que os patógenos eles não passam, né, a esse ponto assim, mas algumas coisas talvez um material que não foi compostado propriamente, tá, pessoal? E a gente está falando de uma falha da compostagem termofílica que pode acontecer de não matar todos os patógenos caso esse composto seja usado logo, né, o verde. E, então, como precaução, se recomenda que se espere um ano também para usar esse tipo de composto. Mas isso é a precaução da precaução, tá? E caso vocês queiram fazer uma composteira, como a gente chama, né, para compostar esse material, é interessante que tenham conhecimento de, de, de compostagem, né,
para que não tenha algum acidente desagradável ou que de repente faça o processo de alguma forma errônea e acabe achando, né, que esse método não funciona ou que ele é nocivo de alguma forma, porque é bem pelo contrário, tá? Então, uma leitura que se indica para isso é o livro Humanure, Humanure Handbook, do Joseph Jenkins. Tem em PDF, tem traduzido para o português. É um rico de um livro com muita, muita informação sobre banheiro seco e compostagem. Então, os dois assuntos andam de mãos dadas, assim. E o livro ele é sensacional. E ele também tem ali todos os dados e várias pesquisas para para que o leitor consiga diluir os seus medos e seus receios, né, de usar o composto do banheiro seco em alguma coisa de comer, imagina. Ah, eu achei muito trabalhoso esse sistema, mas eu gosto da história. Eu não tenho água lá onde eu quero ter o meu. Não tenho luz ainda, enfim. E não gostei desse sistema. Tem um outro jeito? Tem. Tem outros modelos que já vem uma câmara de compostagem acoplada no banheiro, tá? Então não tem esse lance de ficar tirando o balde toda hora e lava o balde, volta o balde, enfim. Só que tem outros poréns, né? É uma câmara que ela tem que ficar elevada 2,5 metros acima do solo, então é um banheiro que tem escadas para subir, né? E ele é mais custoso para se, ele não é bem, ele não se faz ele na hora, assim, porque é uma casinha que tem obrigatoriamente tem que ter dois assentos sanitários, porque essa câmara para abaixo, né, tem uma rampa. Tem aqui um gráficozinho que mostra a câmara da compostagem aqui que fica embaixo, né, dos assentos. E aí quando essa câmara é dividida em duas, tá? E aí quando uma câmara tá cheia, né, se não se usa mais, só se usa uma por vez. Então quando uma câmara enche, né, ela fica fechada ali por 6 meses, um ano, enquanto se usa a câmara do lado. E aí essa câmara ela vai curtindo e acesso externo ali, você pode ver tem uma portinha onde se abre e se recolhe o adubo, né, ao fim desse período de ficar curtindo. E aí, então vai trocando as câmaras para que dê tempo de o material curtir e virar adubo. Aí a pergunta, o xixi e o cocô vão no mesmo lugar? Sim, né? É banheiro seco, né? Mas é sim. Apesar de ser mais prático a gente manejar um balde, né? Carregar um balde por aí sem urina, sem o xixi, porque a água pesa bastante, não tem problema fazer o xixi e o cocô no mesmo lugar. Até porque é bem difícil, né? Fazer um e segurar o outro. A gente já tentou aqui e, enfim, desistiu. Não dá certo. Na verdade, existe sim banheiro seco, né, que já vem com um separador de urina e fezes, né? E o ponto positivo de a gente ter esse separador é que a gente troca menos vezes o balde, né? Porque ele enche mais devagar, porque a gente normalmente faz mais urina do que fezes, assim. Então o balde ele acaba ficando bem pesado com a água e da urina, né? Então, tendo essa separação é interessante no sentido de poupar teu tempo, né, o esforço, e também a urina, quando tu consegue separar ela, depois diluir ela em água, ela é um rico também de um adubo que pode ser aspergido, né, em vários tipos de culturas também. O ponto negativo de ter essa separação, que não é tão negativo assim, né, se comparado com os positivos, mas que o ponto negativo é que a umidade, a ureia da urina, elas ajudam na compostagem. Então, se ficar muito seco, se botar muita serragem, né, quando for fazer o cocô, botar muita serragem em cima, acaba que tem muito carbono para pouco nitrogênio e a compostagem acaba ficando demorada. E aí precisa ser umedecido, e botar um pouquinho mais de nitrogênio, de repente, e água na equação. Então, né, esse é o banheiro seco, mas eu preciso, né, eu gosto de mostrar para vocês como que é aqui em casa, assim, porque como que é a nossa experiência aqui pessoal sobre isso. E aqui a história da composteira não nos agradou, a história do barril também foi difícil de fazer porque era pesado. Porque a gente achou que era também retrabalho, né, de levar o balde para uma composteira, fazer a compostagem e aí de lá levar o material para onde ele seria usado. A gente decidiu cortar umas etapas e aqui então a gente fez, já tinha um pomar já todo programado onde seria. Então a gente fez alguns berços para depositar esse material, né? Botou uma caminha de serragem e depositamos 4 baldes do banheiro seco em cada berço das árvores do pomar.
E a gente estaqueou, né? Deixou tudo bem marcado para não perder no meio da braquiária. E um ano depois, nós plantamos, 2 anos depois, na verdade, nós plantamos todo o nosso pomar de uma vezada só. Foram 45 árvores plantadas no mesmo dia e todas elas funcionam à base do nosso banheiro seco. Gente, é a coisa mais linda. As árvores estão super bem, desenvolvendo assim maravilhosamente. E é muito interessante, né, pensar que o alimento delas é o nosso resíduo, né, e que elas vão gerar frutos com base nisso, se alimentando disso, né, e que é um ciclo, na verdade. Então, esse depósito, esse nosso banheiro seco, no que ele é diferente, né, então, da casinha, da famosa casinha de antigamente, né, que as pessoas iam na casinha, no banheirinho fora de casa. É que aquele banheirinho, ele era feito um buraco, né, bem grande, né, no chão, e ele era usado por muito tempo. E então são muitas fezes e urina no mesmo lugar, e por muito tempo isso pode acabar realmente percolando e poluindo algum lençol freático, ou algum corpo de água que seja próximo, ou se tiver alguma enchente, né, uma inundação, pode levar esse material embora. Isso não é uma boa, né? Na nossa avaliação, seguindo o nosso perfil aqui geológico, né, a gente fez uma avaliação de que não seria ruim para a água aqui, que não seria algum problema, a gente fazer um berço, né, com um pouco desse material e diluído por vários lugares, né? Então, essa foi a nossa solução mais prática que a gente achou para o banheiro seco. E por enquanto tem se provado uma bela de uma solução. Tá, né? Eu falei que o banheiro seco ele é super barato e prático de fazer, mas o quanto barato a gente está falando então? Bom, eu fiz um levantamento rapidinho aqui e eu descobri que um assento de privada confortável tá mais ou menos R$ 50. E um balde de 20 litros reutilizado, tá, gente? Não comprem um balde novo. Peguem um balde que seja reutilizado de é, qualquer lugar, qualquer restaurante, assim, eles compram manteiga, gordura, um monte de coisa, eles veem um monte de balde que eles chegam até a dar, tá? Então, pelo amor de Deus, não compre um balde novo. E então um balde reutilizado sai por R$ 10. E tábuas, né, de pinos e pregos, considerando a metragem e tudo mais, sai mais ou menos R$ 10 aqueles pedaços que a gente usou. E a serragem é R$ 8 um metro cúbico. Gente, um metro cúbico acho que tu pode ir no banheiro um ano, tá? Com R$ 8. Então, deu uma média de R$ 80 de custo mínimo para iniciar e operar um banheiro seco, como o que vocês viram na foto ali, que é um balde com um apoio. É o modelo mais simples que pode existir. E a dica que eu tenho para dar para vocês é, né, não usem recipientes muito grandes. Na minha experiência, né, acho que cada um tem a sua, mas eu não gostei de usar recipientes, baldes muito grandes, porque o manejo ficou complicado. Inclusive, a gente usava alguns baldes de plástico, com alça plástica, e em alguns momentos eles acabaram quebrando a alça no meio de um transporte, assim. Então, agora a gente só usa balde com alça de ferro, também tem isso. E aí, também, aqui é a última fotinho, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, mas para ilustrar, uma das maiores vantagens, uma das coisas mais legais que eu gosto do banheiro seco é que ele é portátil. Dá para ir acampar e levar ali a tua tábua com assento e um balde, né, e um saquinho com serragem e o banheiro tá pronto, tá garantido. Ninguém tem que sair correndo para cavar um buraco. E tem o controle ali, um banheiro limpinho. Então, muitos pontos pro banheiro seco, gostamos muito. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o banheiro seco, né, a famosa casinha. Aqui a gente fez um móvel de compensado para guardar sabão, papel higiênico, algumas coisas extra, né? E aqui tem a serragem, que é o que seria o equivalente à descarga do banheiro hidráulico, alguns baldes extra, né? Para quando esse aqui já estiver cheio, a gente não ter que sair correndo para trocar. E então é isso, é um móvel onde se põe o balde dentro, tá? E aí o material fica aqui dentro, sem cheiro, né? Tem que sempre botar a serragem. E quando o balde está cheio, então se retira esse balde cheio, leva para compostagem e põe um vazio no lugar.
Esse é um outro modelo de banheiro seco que a gente tem, que é completamente móvel e muito simples de fazer, é barato, tá? É uma tábua de pinos cortada, fixada com madeiras embaixo, né? E é só a tampa que encaixa num balde, né? Como vocês podem ver, o balde já está cheio. E ele pode ficar em qualquer lugar, né? Desde um cantinho, em alguma casa pequenininha, ou até no meio de um pomar ou num lugar com vista. Inclusive, assim, o que a gente faz aqui no sítio com o conteúdo dos baldes, é que a gente plantou um pomar aqui e em vez de fazer a compostagem numa composteira e trazer o material para depois plantar as árvores, nós optamos por fazer buracos, os berços das árvores, com conteúdo para 4 ou 6 baldes desses de 20 litros. E aí então a gente enchia um buraco e quando ele estava cheio a gente estaqueava, deixava curar e depois botava uma muda. Então hoje a gente tem já um pomar avançado, né? Aqui um butiá, goiaba, bergamota e por aí vai. A gente plantou esse ano, mas as árvores todas já têm um estoque de comida bastante grande graças ao nosso banheiro seco. Então, chegando ao fim da nossa apresentação, aqui eu tenho o último sistema para apresentar para vocês, que é o sistema modular de separação de águas, tá? Uma abreviação, que é do... Quem bolou esse sistema foi o Luiz Ercole, um engenheiro, e essa foi a tese de mestrado dele na URGS. Tem o PDF da tese dele disponível, tá? É um rico documento, com muitas informações sobre saneamento, que inclusive foram base para muitas coisas aqui do Cambicário. Eu agradeço muito ao senhor Luiz, tá, pelo seu empenho e dedicação e ter esse material disponível, né, para que a gente possa consultar, assim, é especial. Então, o sistema ele foi proposto na defesa do mestrado em 2003, e se vocês quiserem procurar algo mais, né, sobre ele, o nome é Sistema Modular de Gestão de Águas Residuárias Domiciliares, uma opção mais sustentável para a gestão de resíduos líquidos. Esse é o nome do papel do trabalho dele, tá? E é uma proposta que ela inova porque, na verdade, ela une tecnologias que já existem, mas que funcionam separadas, né? E juntando elas, ele acabou otimizando o desempenho delas, né? E tem alguns estudos com base nisso também, na forma, né? No formato também delas acabou sendo otimizado. Por que que eu gosto? Por que que eu escolhi o sistema modular do Luiz como a escolha da minha casa? É porque ele é o melhor custo-benefício de espaço de todos os sistemas que eu já pesquisei. E ele pode tranquilamente estar instalado em qualquer condomínio da cidade, tá? Porque precisa de 0,15, né, metros cúbicos, precisa de 0,15 metros cúbicos por pessoa, né? Porque se calcula uma fossa, quanto de espaço, que tamanho que tem que ter uma fossa, se calcula por quantas pessoas vão usar essa fossa. E o sistema, né, que vai tratar tem uma capacidade de tratamento. Por exemplo, uma bacia de evapotranspiração, ele precisa de 2 metros cúbicos de espaço para tratar o esgoto de uma pessoa. Então, se 2 pessoas vão usar aquele esgoto, aquela bacia, ela tem que ter 4 metros cúbicos, entendem? E esse sistema do Luiz, então, a proposta é que é um espaço que o dimensionamento de espaço por pessoa seja de 0,15 metros cúbicos. Isso é fantástico, porque isso acaba, derrubando bastante o custo por pessoa de construção de uma fossa. E a proposta do sistema inteiro ele é para tratar águas negras e cinzas. Só que ele pode ser construído pela metade, vamos dizer que tipo, se eu quero tratar só água negra ou só água cinza, ele funciona também, construindo só uma metade do sistema. Tá, mas por que que esse sistema é diferente, assim? Então o que que ele faz? Se já existiam as coisas, o que que ele faz de diferente? Na verdade, eu vejo esse sistema como um melhoramento do sistema da Embrapa, que é super conhecido como a fossa séptica da Embrapa, né? Que ele está no Manual da ABC da Agricultura Familiar, um documento maravilhoso, também amplamente difundido em PDF, e ensina a fazer essa fossa da Embrapa, que é super legal, assim, muito importante para o meio rural, para a gente não ter mais sumidouros, né, e ter um tratamento decente do esgoto.
dos nossos resíduos. E a diferença, uma das diferenças assim que eu gosto desse sistema é que a fossa da Embrapa todo mês tem que ser adicionado esterco fresco na fossa, que é para ativar a fossa, né? Porque quem faz essa transformação do material é a microvida, são bactérias presentes no esterco da vaca também, que são as bacilos subtilis é o nome, né? E nesse caso dessa fossa a gente precisa acrescentar esse material do esterco fresco da vaca, bovino, né, somente no começo, né, da operação. E depois não precisa mais ter essa manutenção. Porque, né, se eu não tenho uma vaca, se meus vizinhos não têm vaca, como é que eu faço para manter isso, né? Fica meio impraticável de ficar botando todo mês esterco de vaca na fossa. Então esse modelo é interessante, justamente porque nesse modelo acaba que tem uma casa para as bactérias, né? As bactérias elas acabam ganhando um alojamento onde elas ficam residindo e se alimentando, né? Eu chamo de cidade das bactérias e elas consomem todo o material que fica na água na nossa água servida. Aí no questão da fossa da Embrapa, eles não tem, não contempla naquele modelo o filtro anaeróbio com tijolos, né, ou com cacos, que é onde ficam residindo as bactérias. Então as bactérias são lavadas a cada descarga do modelo da Embrapa, as bactérias acabam indo embora, né, do sistema. E nesse sistema aqui do Luiz, elas ficam agarradinhas ali no, no, no filme microbiológico e então acabam fazendo essa filtragem muito mais eficientemente sem precisar repor o esterco. Tá, mas como é que ele funciona? Bom, a água acaba entrando ali pela entrada das águas negras, tá? Pelo cano de PVC de 100 milímetros e é depositada na primeira câmara, que é o digestor. Tá? É ali que vai acabar tendo a separação, como na caixa de gordura, tá? O resíduo entra na primeira câmara, que a gente chama de tanque decanto digestor ou a câmara biodigestora, e ali ocorre a separação das fibras, né? As graxas e os óleos que ficam flutuando e os materiais mais densos acabam decantando e acabam fermentando, né? Fazendo um tipo de lodo no fundo da primeira câmara. Então esse digestor, vocês veem que o cano ele é cortado a bisel, que é para evitar entupimentos, né? E ele é com um T, ele não é com curvas em cima, que é para se entupir, se acontecer alguma coisa. Ali em cima dele a gente faz uma caixa de inspeção, onde a gente pode então tentar desentupir, ver o que está acontecendo. É importante que seja um T ali, que não seja um joelho, tá? E aí então como é que esse material sai, né, da primeira câmara? Então fica em cima boiando aquele monte de graxa, embaixo o lodo fermentando e fazendo borbulhas. E aí no meio do digestor, na camada do meio, acaba ficando a água mais leve, né, sem sedimentos. Então desse nível, né, vocês veem que o cano que passa para a segunda câmara, ele vai até a metade, né? Ele não vai até o fundo e não fica na superfície, porque no fundo esse cano vai pescar o lodo e na superfície vai as graxas. Então ele pega a água do meio e joga para a segunda câmara, que é o filtro anaeróbio, que eu chamo de cidade das bactérias, né? Que então a gente botou o esterco de vaca aí, as bactérias ali, os bacilos subtilis acabaram se fixando nesses tijolos, nesses vãos, né, que tem entre esse material que está depositado ali, e elas acabam então devorando esses resíduos que acabam sendo jogados aqui, né, pelo fluxo descendente da câmara e passam então os detritos passam pela cidade das bactérias e aí então nessa câmara toda acaba gerando tem a metanogênese, se gera gás, né, metano e a água com muitos nutrientes, basicamente que acaba saindo no cano ali à esquerda, do que vocês podem ver, ali é o ladrão. Cada vez então que dá uma descarga, entra ali 6 litros na primeira câmara, faz toda uma movimentação, 6 litros são expelidos pelo cano do meio, vai para a segunda câmara esses 6 litros acabam decantando pela cidade das bactérias, eu digo pelo filtro anaeróbio, e, e esses 6 litros, né, que já estavam ali esperando, que já vieram antes, acabam saindo pelo cano e indo para a terceira fase, né? São 3 fases de tratamento. A terceira fase de tratamento que seria um leito de evaporação e infiltração. Então, vocês podem ver até no desenho que os tijolos estão em cima de uma base, né?
Aqui em casa eu fiz um colchão de brita, né, mas eu fiquei me perguntando como é que seria esse fluxo em cima dos tijolos para tentar sair embaixo, né? E então eu queria elevar, não sabia como eu botei brita. Eu optei por tijolos, tijolo requeimado, tijolo recozido que chama, que é um tipo de tijolo que é duríssimo, que queimou demais da olaria. E 1.000 tijolos foi R$ 300, né? Valeu bastante a pena porque eu não queria um filtro que entupisse, né? Eu tinha receio de botar uma caliça, uns restos de obra, umas coisas assim que ficasse muito moído e que ficasse com um pouco interstício, como o autor chama, né, no estudo dele, né, que são os espaços onde fica esse filme biológico que acaba deglutindo, né, a matéria fecal. E então eu optei por comprar 1.000 tijolos e fazer um filtro bem organizadinho, assim, com certeza que eu não vou precisar ter uma manutenção nessa fossa tão cedo, pelo menos. Eu espero que nunca, na real. Passando mais um pouquinho aqui tem um corte superior, né, do sistema completo, né, tanto com o sistema de para tratar águas cinzas quanto águas negras. É um estudo que é muito interessante, muito rico, tá? Aqui nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês tem muitos dados, tá? Mas não usem só essa apresentação, né? Busquem a informação completa, leiam o trabalho do autor que é excelente, assim, tira muitas dúvidas sobre muitas coisas e a gente entende como funciona o processo, que é o mais importante. Não é só aplicar a técnica, é entender o conceito e o contexto principalmente. Então é importante frisar, né, e mostrar que apesar do autor juntar o tratamento das águas cinzas e negras no mesmo mecanismo, vamos chamar assim, essas águas elas não se misturam, tá? Não se mistura água cinza com água negra, e isso é uma coisa que é muito importante, tá? Muitas pessoas não sabem disso. O tratamento das águas negras, biológico, ele é sempre baseado na microvida, né, em bactérias ou fungos ou enfim, N, N microseres que acabam transformando esse nosso esgoto, esse nosso resíduo em outras coisas que são muito úteis, tá? Só que sabão, né, o sabão que a gente usa para tomar banho, para lavar louça, ele é bactericida, ele é fungicida. Então misturar o sabão que a gente usa, né, para lavar roupa com pegar esse sabão e botar num lugar que tem bactérias trabalhando é contraproducente. Então a gente não junta por causa disso, por causa do sabão. Inclusive aqui em casa a gente, até o círculo de bananeiras também, né? Todos esses cuidados com essas questões biológicas, então a gente não usa produtos químicos agressivos. A gente lava a roupa com o amaciante, por exemplo, é vinagre, né? E a roupa não fica com cheiro de vinagre, mas fica bem macia, né? E o sabão é sempre o mais degradável possível, né? Sabão de coco, sabão de glicerina, que é para a gente facilitar o trabalho, né? Para não castigar a microvida, né? Então, frisando que, pessoal, não se junta água cinza com as águas negras. É nocivo para os bichinhos que nos ajudam. E aí, então, falando, né, o primeiro estágio da SMSA, né, da separação do Luiz, é o digestor, né, o decanto digestor, a primeira etapa, onde fermenta. Aí depois o material que passou por ali já mais leve, passou para o filtro anaeróbio, né, da cidade das bactérias. E aí depois disso tem o ladrão, né, de novo, essa água ela tem que ir para algum lugar e a gente é responsável por isso. Então o ladrão, o extravasor disso a gente chama de leite, que é o leito de evaporação e de evapotranspiração e infiltração. E tem aqui um exemplo, né, de uma planta de cima, para tentar demonstrar para vocês. Eu tenho um vídeo que vai estar aqui ao final da apresentação, mostrando como que é a minha vala de infiltração, aqui na minha visão permacultural da história. Mas tu vê, né, que a água entra no digestor, passa para o filtro, e depois ela é passada por uma vala, que aqui no caso é em volta em volta do mecanismo, né, do, da fossa, e na verdade isso pode ser um grande jardim, né, de evapotranspiração também. Nessa vala de infiltração, é,
pode estar em volta do mecanismo, que ele pode estar escondido, né? E em cima pode ter várias plantas evaporadoras, assim, fazendo um troço ornamental ou de comer, né? Então fica aí uma inspiração. E logo abaixo aqui, no próximo slide, eu mostro para vocês como é que é um sistema sozinho, né? Só de águas negras, a construção, né, básica, inicial. E o meu sistema, eu perdi, gente, muitas fotos que eu tirei, mas ficou muito, muito parecido com esse, né? A minha fossa que é só de águas negras, porque eu trato as águas cinzas naquela caixa de gordura, né, que eu mencionei antes. E mas então é isso, assim, não é complicado de se fazer. E quais são as necessidades? Não é um sistema que é efetivamente barato de ser feito, né? Porque tu gasta em cimento, em alvenaria, tijolo, cano, essas coisas. Mas se tu for diluir pelo número de pessoas que vai usar, é barato, tá? Porque aqui a minha fossa, ela mede 3 por 5 e é para 100 pessoas usar, saca? Então, se tu for diluir o valor que deu, acho que mais ou menos, que deu entre 5, deu R$ 5.500 sem a mão de obra, tá? Só de material para fazer a fossa. E é para 100 pessoas usarem, então eu posso fazer um evento com 100 pessoas que todas elas vão poder usar o banheiro tranquilamente, sem ter problema algum, né, na fossa. Então, considero que é um bom custo-benefício, assim, um bom custo para a fossa. Então, as necessidades para fazer são tanques modulares, né, que são os estágios, que são pelo menos dois. Então, tanques modulares de PAD ou construídos em alvenaria, conexões de PVC de 100 milímetros. Né, por favor, pessoal, os módulos eles têm que estar conectados entre si, senão não funciona. E o elemento filtrante, né, a cidade das bactérias, que pode ser caco de telha, resto de obras, ou tijolo 6 furos, né, que é o que tem a garantia que o negócio não vai se entupir, né, que o filtro não vai se entupir, e a gente vai poder ter um sistema livre de manutenção por muito, 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 muito tempo, tá? A gente pode jogar ali o resto, né, as caliças e as coisas assim, mas é importante que fique um espaçamento entre esse material, tá, para ter o filme biológico ali. Então, tem algumas questões, por exemplo, né, é um sistema biológico, né, então ele tem uma temperatura ideal de trabalho que é acima de 20 graus, porque as bactérias, nossos bichinhos, nossos amiguinhos pequenininhos, eles têm preguiça de trabalhar no frio, né, quem não tem. Então, o ideal é manter a temperatura acima de 20 graus. O pH também é próximo, né, tudo que é as coisas vivas, né, gente, nada muito alcalino ou básico, o ideal é próximo ou levemente superior a 7, né? E esses bichinhos eles gostam muito de nitrogênio, fósforo e enxofre, que é o que eles gostam de comer e casualmente é o que sai da gente. E materiais tóxicos, né, para eles, que seria nesse caso o sabão que eu comentei antes e também, olha só que interessante, o oxigênio, né, porque é um processo que é completamente anaeróbico, né, de fermentação. E se tiver oxigênio, por exemplo, ali, é uma coisa que mata as bactérias. Aqui nos últimos dois slides da apresentação, antes de mostrar um videozinho do meu leito da minha lete, do meu leito de filtração, eu tenho aqui alguns cálculos, uma explicação, porque como que se chega nesse cálculo de 0,15 metros cúbicos por pessoa, da onde que saiu isso, né, pessoal? Lembrando que isso é um estudo sério, feito por um engenheiro, e com muitos testes, né, e ele chegou nesse tamanho através do estudo e que está tudo comprovado, né? Todas as fórmulas, está tudo certinho, comprovado para entender, qualquer um pode entender lendo bem e atento. Como é que ele chegou nesses volumes, tá? E então nesses dois slides aqui tem um pouco de auxílio para quem quer entender melhor, mas nada, absolutamente nada vai ser como se estivesse lendo o trabalho do próprio Luiz, tá? Então eu recomendo que se tenha uma busca por esse trabalho e que seja feita uma leitura atenta do material, assim, para que seja feito um sistema de saneamento que seja realmente bem montado, no sentido de que não seja superdimensionado, né, que a pessoa não gaste um horror de dinheiro para fazer um sistema que vai funcionar sempre a 50% da sua capacidade, né, ou que não faça então um sistema que dê errado, né, que seja subdimensionado
e depois diga, ah, mas essas coisas, esses tratamentos biológicos não funcionam. Então, o conhecimento ele é sempre muito, muito importante e aqui eu estou dando algumas pinceladas a respeito do tema. Tá? Eu me ponho à disposição para conversar e tirar mais dúvidas, mas o estudo aprofundado do tema é sempre importante. Tá bom, pessoal? Agora vai ter um videozinho sobre o leito de infiltração e eu agradeço muito, muito, muito a atenção de todos vocês e fico feliz de poder participar desse projeto, desse seminário e que a gente consiga partilhar mais conhecimento. Estou sempre à disposição. Um grande abraço e fico por aqui. Então aqui eu quero mostrar para vocês o ladrão da nossa caixa da fossa de Águas Negras, tá? Esse aqui é o nosso pastoreio Vazan, é onde a gente está implementando o Tifton e o Curumim, né, pro gado. E é então bem aqui onde desemboca o ladrão, o leito de evaporação e infiltração, né, que seria o terceiro módulo do Luiz Ercole, né, que é o que se faz com a água que é tratada dentro do reator. Então a gente está infiltrando essa água aqui nessa zona de pastejo, onde a gente está botando mudas e sementes para ter uma variedade maior de pasto.